Olá, meus queridos irmãos, amigos, um prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Hoje é dia de meditação na Palavra de Deus, então se prepare, que hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho sobre a pequena epístola de Judas, ok? Vamos orar ao Senhor e vamos tocar o nosso barquinho. Muito obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira, te agradeço pelo teu cuidado conosco, te agradeço por tudo que temos recebido nas tuas mãos. Rogamos a tua bênção, a tua direção sobre este momento em que estaremos meditando na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você está chegando pela primeira vez, eu sou o pastor Roque, seja bem-vindo. Eu sou da Igreja Batista Maranata. A Igreja Maranata fica no quilômetro 18, no bairro quilômetro 18 em Osasco, tá bom? Se um dia você decidir, vai lá visitar a gente, vem conhecer um pouquinho da nossa igreja, tá bom? Nós estamos estudando a pequena epístola de Judas e hoje nós vamos falar do verso 11 ao verso 13, tá bom? E aqui, nesse trechinho, nós vamos falar sobre os caminhos que nos afastam de Deus, tá bom? Estão cortando a grama aqui do lado. Não sei se você ouviu um barulho de máquina, por favor, não estranhe. Eu não estou no estúdio, não é? Eu estou na minha casa, então eu gravo para vocês. Não estou preocupado com os aspectos profissionais da filmagem. Estou preocupado em que você tenha o estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. O verso 11 diz assim, só um detalhe, vamos lembrar, né? Judas estava falando sobre alguns personagens do passado que se desviaram de Deus, inclusive o próprio diabo também, né? Verso 11, ai deles, ou seja, destes que se desviam, se afastam de Deus, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Estes homens, ou seja, os que se afastam de Deus, são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade... Desculpa, deixa eu ler novamente. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Ninguém vê, né? Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Impelidas pelos ventos das árvores, em plena estação dos frutos destes desprovidas. Uma árvore desprovida de fruto, né? Que coisa. Duplamente mortais, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Nossa, que coisa impressionante. Como que Judas faz esta comparação. Bom, eu já falei para vocês que esta pequena epístola é um alerta contra falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Se você olhar lá no comecinho, no verso 4, ele vai falar sobre estes indivíduos que se introduzem com dissimulação, tá? Dentro da igreja, tá bom? Muito bem. Não são ataques externos, são distorções internas, tá ok? Por isso que Judas apresenta 3 figuras do Antigo Testamento como retrato do desvio espiritual.
Quem são esses personagens? Caim, Balaão e Coré. São 3 caminhos que tiram Deus de nossa vida. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos pensar sobre estes personagens e vamos ver o que eles têm a nos ensinar. Tá ok? Vamos lá, então. Primeiro personagem. O caminho de Caim, que é uma religião sem coração. Nós poderíamos olhar lá em Gênesis capítulo 4 para a gente rever um pouco dessa história, mas eu acredito que a maioria de vocês conhece a história de Caim. Caim ofereceu sacrifício, mas não ofereceu o coração. O problema não foi apenas a oferta, foi muito mais a atitude de Caim. Por isso que as características do caminho de Caim, a gente poderia resumir da seguinte forma: é um culto externo sem transformação interna. É uma inveja espiritual. Vamos lembrar o quanto que ele invejava Abel. Uma ira não tratada. Ele nunca tratou a ira dele por Abel. E uma resistência à correção divina. Então está aqui as características do caminho de Caim. Caim queria relacionamento com Deus sem submissão. E quando Deus deixa de estar no centro, o ego ocupa o lugar. Então, na realidade, Caim tirou Deus do centro da sua vida e colocou o seu próprio ego. Tá bom? Então, este primeiro personagem nos fala dessa religião sem coração. O erro de Balaão. Aqui nós podemos aprender sobre o ministério por interesse. Tá? A referência sobre a história de Balaão está em Números capítulo 22 a 24. Depois dá uma corridinha lá e dá uma lida nessa história. Balaão conhecia a Deus, mas amava o lucro. E Judas aqui chama Balaão de engano do prêmio. Tá? E vamos ver então aí um pouco das características de Balaão. Interessante. O uso do dom para benefício pessoal. Que coisa absurda. Uma espiritualidade motivada por recompensa, ele queria dinheiro. Uma negociação da verdade. Olhando para isso, parece que estamos falando dos nossos dias, de algumas igrejas que fazem da fé um comércio. Tá bom? Balaão não amaldiçoou Israel diretamente, mas ele ensinou como corromper o povo. É absurdo. Aqui nós aprendemos também o perigo da influência sutil. Então vamos lá. Ele não amaldiçoou Israel, mas ele ensinou o povo a se corromper. Gente, quando Deus sai, o dinheiro entra. Quando Deus ele não faz parte dos nossos planos, os nossos planos eles envolvem um comércio, uma negociação, ou seja, envolve lucros financeiros. Desculpe falar, é absurdo. Por outro lado, nós não queremos negar, por exemplo, nós pastores, nós dependemos da igreja. A igreja nos ajuda financeiramente, mas não por comércio. A igreja nos ajuda porque nos ama e os pastores aceitam os recursos, as ofertas da igreja, simplesmente para a sua própria manutenção. Eu nunca vi pastor ficar rico. Eu nunca vi. Aqueles que ficam ricos provavelmente têm um problema seríssimo como o de Balaão. Tá bom? Vamos para o próximo. A rebelião de Coré. Algumas traduções
aparece Corá, tá bom? Mesma coisa, tá? Então, a rebelião de Coré aqui fala sobre autoridade sem submissão. Números capítulo 16 trata sobre esta rebelião. Coré questionou a liderança estabelecida por Deus. E a liderança era a liderança de Moisés. Então não era apenas contra Moisés, era contra a ordem divina. E vamos ver um pouco das características desta rebelião de Coré. Primeiro, ali existia um orgulho espiritual. Existia uma competição ministerial. E existia também uma insatisfação com o papel recebido. Qual foi o resultado? Juízo severo. Quando Deus não está no centro, o homem quer o trono. Tá bom? Então, a dificuldade da submissão à autoridade. Bom, aqui do verso de 12 a 13, Judas ele faz algumas metáforas para descrever a situação daqueles que se afastam de Deus, que se rebelam contra Deus, tá bom? Primeiro, ele diz que essas pessoas são comparadas a rochas submersas, ou seja, um perigo que a gente não vê. Também são comparados a pastores que se apacentam a si mesmos. Não existe isso. A gente sempre tem que ser pastoreado por alguém. Nuvem sem água. Dá para entender isso? Tem a nuvem, mas não tem a água. Árvore sem fruto. Ondas bravas que ficam só espumando, né? Estrelas errantes. Todas estas metáforas indicam aparência sem essência, movimento sem direção e promessa sem vida. Gente, isso aqui para mim é sensacional. É o que mais a gente vê hoje em dia. Existe uma aparência muito grande, mas sem essência. Existe muito movimento, muito programa, mas sem direção. Existe muita promessa, mas com todo respeito, sem vida. O que a gente pode aprender disso tudo para a nossa vida? Primeiro, Caim. Caim é um retrato da corrupção no coração. Balaão é um retrato da corrupção da motivação. E Coré é um retrato da corrupção da autoridade. Novamente, o problema sempre começa quando abandonamos a Deus, infelizmente. Vamos concluir e vamos fechar a nossa palavra. Judas não está apenas denunciando pessoas, ele está alertando a igreja naquela época. Por isso que a pergunta não é quem são os falsos mestres, mas estamos guardando nosso coração desses falsos mestres? Porque os 3 erros destes homens que nós mencionamos nascem no interior da inveja, da ganância e do orgulho. Por isso que eu falei para vocês, quando abandonamos a Deus, o homem assume o comando. E aí é só ladeira abaixo. Mas quando Deus permanece no centro, quando nós não abandonamos a Deus, o culto ele é verdadeiro, o ministério ele é puro e a liderança ela é humilde. Que lição sensacional desse trechinho que nós podemos tirar aqui da pequena epístola de Judas, tá bom? Gente, é isso que eu quero passar para vocês nesta noite. Meu desejo é que você, se precisar, volta. Vai lá, volta, ouve de novo, para você poder entender bem aquilo que a gente está transmitindo para vocês, tá bom?
Meu desejo é que você cresça espiritualmente, que você conheça a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos livramos destes falsos profetas, desses falsos mestres que, infelizmente, são carregados da inveja, da ganância e do orgulho. Tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma noite tranquila. Não sei se você vai estar vendo essa mensagem agora à noite ou durante o dia, né? Mas que você tenha um dia na presença do Senhor, que o Senhor ilumine a sua mente, Deus ilumine o seu coração, tá ok? Nós vivemos dias difíceis. Por isso que a nossa proposta da nossa igreja é que a gente se apegue à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que pode garantir para nós paz aos nossos corações. Tá ok? Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau.